Olá, missionário, que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre a diáspora cristã que ocorreu aí em 2019. Na verdade, uma pesquisa feita em relação a isso. Traz alguns dados bem importantes, bem interessantes. Eu acho que vai valer muito a pena você assistir o vídeo até o final. Fica aí com a gente. Então, gente, antes de iniciar, sempre que eu falo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. A gente tá sempre falando de assuntos relacionados a missões, a evangelismo, algo que é para toda igreja e não somente para quem tem um chamado aí transcultural. Então eu conto aí com teu apoio, conto aí com você, tá certo? Voltando aqui para o nosso assunto, antes de tudo, foi uma reportagem que eu vi, um artigo que eu vi que eu achei bem interessante e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso. Eu acho que vale muito a pena você dar uma lida e dar uma conferida aí nesse material. Eu acho que vai abrir assim a tua mente em relação a muitas coisas. O Scott Global solicitou um estudo junto com as Nações Unidas sobre os 240 milhões de imigrantes que foram registrados em 2019. Em relação a essa quantidade de pessoas, essa organização queria saber quantas pessoas eram evangélicas. Não era simplesmente quantos eram cristãos, mas sim quantos eram cristãos evangélicos. E desses, quantos iam para povos, para nações que são regiões que têm uma escassez do evangelho, que são poucos alcançados. Não necessariamente países que perseguem cristãos, porque existem países que não perseguem os cristãos, mas tem uma carência aí do evangelho muito grande. Então, essa organização queria saber um pouquinho aí sobre essa situação e encomendou aí esse estudo. E pasmem, eles chegaram a um número de 3 milhões de cristãos evangélicos, dentre esses 240 milhões que saíam de suas nações para ir para essas nações de povos menos alcançados, com escassez de evangelho. E aí a gente entra num questionamento. Será que esses 3 milhões de pessoas se veem como missionários e se veem como agentes cristãos nas nações em que eles estão? É uma pergunta a ser feita, um questionamento aí que precisa ser levantado para a gente poder trabalhar aí esses cristãos, né? Desses 3 milhões, 90% se concentram em apenas 15 países. Eu vou estar citando aqui para vocês esses países. O primeiro da lista aí é a Arábia Saudita, que inclusive está na lista do Portas Abertas. Muitos estão aqui na lista dos Portas Abertas como países que perseguem os cristãos. Então a Arábia Saudita está ali no topo. Desses 3 milhões ele recebe aí uma média de 340 mil, que corresponde a 11% desse total. Entre os outros estão Itália, Alemanha, França, Japão, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Sudão, Malásia, Bangladesh, Kuwait, Israel, Catar e, em último lugar, Cazaquistão, com um pouco mais aí de, se eu não me engano, isso mesmo, 57.500 pessoas dentro desse total de 3 milhões, que corresponde a 2%. É muito bom para esses países, principalmente porque a maioria deles estão na lista de países que mais perseguem os cristãos. Então a gente vê que existem muitos cristãos ali para poder propagar o evangelho, mas em compensação existem muitos outros que não estão indo praticamente ninguém. As 10 nações, a origem das nações desses migrantes para irem para esses países são Filipinas. Filipinas foram mais ou menos 305 mil, uma média aí de 18%. A Índia, que está nos países mais perseguidos, está aí na lista dos top 10. Mianmar, Ucrânia, Estados Unidos, China, Egito, Romênia, Indonésia e em 10º lugar estamos nós, estamos no top 10. Uma média de 111 mil cristãos que saem com a média de 7% total. Diante disso tudo, a gente precisa começar a analisar e ver a necessidade de trabalhar na igreja local
a consciência de missões e que esse cristão precisa se ver como obreiro vocacionado do reino, que muitas vezes não acontece. Ele se vê só como mais um cristão aleatório. Eles precisam ter a consciência de que vão receber e vão passar o bastão para outros cristãos que vão se encontrar naquele local. Porque, afinal de contas, eles estão face a face com os locais para interagir e testemunhar de Jesus. Então, Priscila, o que é que falta? Eles são cristãos, são nascidos de novo, estão nessas nações que precisam de um avivamento do evangelho, de salvação. O que falta é educação missionária na igreja local. Eles não se veem como missionário. E a igreja local não tem isso de forma generalizada. Eu não estou falando de um ministério específico, não. No geral, a igreja não trabalha essa visão dentro do cristão assim que ele é convertido. E a distorção entre o que é secular e o que é sagrado começa a ter uma distinção muito aí distorcida. Quando, na verdade, nós somos cristãos e ponto. Somos cristãos aonde estivermos e em o que estivermos fazendo. Qual a solução disso? Trabalhar visão missionária desde o início. O discipulado é a chave para solucionar isso aí. Desde o início, juntamente com essa visão, nós temos que munir os cristãos com criatividade, apoio, recurso de evangelismo, aconselhamento, treinamento teológico e dar para eles toda a bagagem que eles precisam para cumprir essa tarefa aonde eles estiverem. E não só para aqueles que estão ali com pretensão de ir para outras nações, porque oportunidades a gente não sabe quando é que aparece. Então, para todos a gente tem que entender que tem que dar essa educação missionária para, se a oportunidade chegar, eles terem condições de estarem se portando como missionários ali aonde eles estiverem.